Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Vítor Rodrigues Oliveira. O BCE voltou a cortar as taxas diretoras. Vamos perceber o porquê nesta edição e analisar o discurso de Christine Lagarde. Na segunda parte, olhamos para o orçamento do Estado. As reuniões entre o Governo e a oposição já recomeçaram e não se prevê que sejam fáceis. Comigo estão Leonor Mateus Ferreira e Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. É o segundo corte nas taxas do BCE este ano, mas Christine Lagarde não se comprometeu com mais descidas no futuro. Connosco temos Leonor Mateus Ferreira, editor de mercados do Negócios. Leonor, vamos então perceber o que se passou esta quinta-feira, sendo que Christine Lagarde até nos deixou aqui a cantarolar. Deixou sim. Olá Vítor, antes de mais, era a questão que todos traziam. Este corte de juros era mais do que esperado, portanto a grande questão, e foi várias vezes colocada pelos jornalistas na conferência de imprensa, era o que é que vai acontecer no futuro. E ela é francesa, mas foi em espanhol que respondeu com que será. Que acho que é bastante expressivo e que é o que fica um pouco desta conferência de imprensa, em que Christine Lagarde deixa tudo em aberto para as próximas reuniões. Antes do futuro, deixa-me só explicar o que é que aconteceu. Exato, esta quinta-feira. Este corte. Exato. Temos um corte de juros de 25 pontos base, portanto, aquela que é a principal taxa do BCE, a taxa dos depósitos, passa para 3,5%. E essencialmente houve um corte em junho. Depois disso houve uma pausa na reunião seguinte de julho e depois há as normais férias de verão e recomeçam as reuniões agora em setembro, e este corte de juros era mais do que esperado pelo mercado. Por exemplo, a inflação desde a última reunião, soube-se que a inflação de agosto tinha recuado para 2,2%, portanto era amplamente esperado pelo mercado e seria até uma desilusão se o BCE não anunciasse este corte de juros. E o que explicam é que os dados foram sendo conhecidos, dão confiança de que é possível dar mais um passo no caminho do alívio do que tem sido a restrição monetária. E Lagarde desta vez faz questão de sublinhar que a decisão foi unânime, algo que não tinha acontecido na última reunião, e houve muitas conversas sobre será que está a começar a haver alguma discórdia dentro do Conselho de Governadores, e ela desta vez sublinha que foi unânime a decisão. E o que é que se pode esperar então agora do futuro? É incerto o futuro, porque tal como aconteceu em julho, depois de ter havido uma descida em junho, há esta pausa em julho e uma nova descida, é possível que o BCE volte a fazê-lo. Aliás, ainda antes da reunião, os mercados monetários estavam a atribuir uma probabilidade de apenas 40% de haver um novo corte de juros em outubro, e o que é esperado pelos analistas é que haja apenas um corte em dezembro. O que é que nós podemos tirar de uma reunião de uma conferência de imprensa, porque à reunião não temos acesso, de uma conferência de imprensa em que Lagarde repete 3 vezes que não se quer comprometer com o caminho futuro de juros. O que podemos tirar são as projeções económicas que foram atualizadas. Portanto, para a inflação, em que era esperada alguma revisão em baixa, é mantida esta projeção de uma inflação de 2,5% este ano, mas, por exemplo, no próximo ano já se espera que atinja os 2%, que é a meta do Banco Central Europeu. Mas depois, para a economia, reviu em baixa as projeções e espera agora um crescimento de 0,8%. Ela própria explica que a política monetária, portanto esta política para conseguir travar a inflação, os juros altos, tem impacto na economia, e diz: nós achamos que este impacto já atingiu o pico
no PIB, mas estamos a avaliar e vamos continuar a avaliar. E, portanto, mantém-se o que o BCE tem dito, mantém-se esta perspectiva de que as decisões são tomadas reunião a reunião, consoante os dados que vão sendo conhecidos. Exato. Na próxima semana há também a reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana. O que é que se pode esperar desta reunião? Exatamente. Se o BCE já tinha cortado em junho, a Fed ainda não fez. E isso não é comum. O comum é que seja a Fed a dar o primeiro passo e o BCE a seguir-se. Portanto, temos aqui um desalinhamento que é estranho para o mercado. Não é um cenário que costuma acontecer. Portanto, seria bastante inesperado que esse desalinhamento se aumentasse ainda mais. Exato. Além disso, o próprio Jerome Powell, o presidente da Fed, em Jackson Hole, portanto, no encontro de banqueiros centrais no final do verão, ele acho que não podia ter sido mais claro, e em que diz que chegou o momento para haver um ajustamento na política monetária. Ou seja, ele pré-anunciou aquela que vai ser a decisão da próxima reunião da Fed, que é mais do que esperado que cortem juros. Agora, a questão é qual é que é a dimensão desse corte? Porque pode ser de 25, de 50 pontos base. Há quem fala até de uma descida maior, menos provável talvez. E porquê é que importa qual é que é a dimensão? Especialmente o mercado norte-americano tem antecipado muito o que são as decisões da Fed e tem-se desiludido muito com o que são as decisões da Fed. E se este corte for muito pequeno, podemos voltar a ver uma desilusão em Wall Street e uma derrocada nas bolsas. Outra vez a montanha russa. Exatamente. Só para te dar este dado adicional, os dados com que a Fed está a trabalhar é que em agosto a inflação nos Estados Unidos caiu pelo 5º mês consecutivo, portanto para 2,5%, que é o valor mais baixo desde março de 2021. Portanto, estes dados, se não bastasse o que Jerome Powell já tinha dito, estes dados aqui a reforçarem a confiança de que deve haver um corte de juros. Tudo isto num momento em que se avizinham eleições nos Estados Unidos que trazem sempre incerteza. Sim, isso é um fator que é inevitável ter em conta em tudo o que mexa com mercados financeiros norte-americanos, sem dúvida, mas até globais. Temos umas eleições a 5 de novembro, estamos cada vez mais próximos, e a Fed também não vai querer colar demasiado uma decisão às eleições. Há muita incerteza sobre o que é que vai acontecer. Portanto, tivemos já o primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump. Foi um debate em que os comentadores políticos terão a sua posição. A verdade é que os mercados financeiros deram a vitória a Kamala Harris. E onde é que nós vimos que essa vitória foi dada a Kamala Harris? Portanto, há o que se chama as Trump Trades, portanto, negociações de ativos com base no que é, na perspectiva do que é que vai beneficiar de uma eventual vitória de Trump, e vimos as reações depois nos dias seguintes. Quer dizer, uma vitória de Trump significaria, por exemplo, um dólar mais forte e juros da dívida pública mais elevados, pelo pressuposto de que vai haver um aumento da despesa pública nos Estados Unidos. E o que percebemos foi que houve uma reação contrária, ou seja, que os próprios mercados já estão um pouco a mudar a perspectiva e a atribuir uma maior probabilidade de vitória a Kamala Harris. Os mercados também a desempenharem o seu papel nestas eleições. Leonor Mateus Ferreira e as decisões dos bancos centrais. E agora vamos falar sobre orçamento do Estado. Pressionado à esquerda e à direita, o Governo retomou as negociações com a oposição sobre o orçamento do Estado, que será entregue daqui a pouco menos de um mês. Temos connosco o Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia de Negócios. Paulo, vamos lá saber em que ponto estamos nestas negociações. Olá, Vítor. Eu acho que se há pouco estávamos a falar de que houve música na conferência de imprensa da Presidente do BCE, Christine Lagarde, aqui temos uma espécie de uma dança, não uma dança de cadeiras, mas uma dança algo tensa, um tango, e o tango é sempre preciso necessário ser a dois, entre o Governo e o Partido Socialista.
Socialista. Eu diria que estamos numa espécie de um jogo de gato e do rato, com exigências de números por parte do Partido Socialista, que o Governo vai entregando, uns mais depressa, outros mais devagar, a conta-gotas, mas que estamos nesta fase, ainda nem sequer, eu diria que ainda nem sequer estamos na fase estamos a meio da ponte, ainda nem sequer chegámos aí, ainda estamos muito ainda temos muito para andar até chegar lá. E o próprio Ministro dos Assuntos Parlamentares deu uma entrevista ao Jornal Público, que é a Renascença, e Pedro Duarte mostrava-se muito otimista em relação a chegar a um acordo, sobretudo em duas matérias, mas já lá iremos falar delas, que é o IRS jovem e também o IRC, mas de facto estas negociações decorrem. Muitas, aliás, serão sem o conhecimento público, e isso o próprio Ministro dos Assuntos Parlamentares também o referia. Pedro Nuno Santos também deixou entender que terá tido conversas com o Primeiro-Ministro que não foram públicas. Isso é normal, faz parte de todo o processo orçamental quando um governo não tem maioria no Parlamento. Agora ainda falta este quase mês para chegar à fase da entrega do orçamento. O orçamento é sempre terminado, os números são fechados quase em cima ou mesmo em cima da fase e da data de entrega, portanto ainda temos aqui um período relativamente extenso para conseguir chegar a algum tipo de entendimento. E há, como dizias, duas grandes questões em cima da mesa. Exatamente, nós já fizemos, aliás, há dias um título no jornal sobre isso, é uma espécie de dois grandes elefantes na sala, que toda a gente está a olhar para eles, toda a gente os está a discutir, ainda ninguém percebeu como é que poderá ser desatado esse nó, que é o IRS jovem e a descida do IRC. São duas grandes bandeiras eleitorais da Aliança Democrática, portanto, quando houve eleições em março, o PSD, o CDS e o PPM, através da AD, tinham isso no programa eleitoral, uma descida acentuada do IRC para as empresas em 2 pontos percentuais por ano, até atingir 15% da taxa normal no final da legislatura, portanto 2027-28. Essa promessa manteve-se no programa de governo. O PSD insiste que é para manter. O PS diz que não, que tal como está, tal como foi apresentada a medida, não passa. O PS não viabilizará o orçamento do Estado. Atenção, viabilizar um orçamento não quer dizer que vote a favor, basta que se abstenha, por exemplo, e portanto o PS já disse que se mantiver esta medida da descida do IRC em 2 pontos percentuais ao ano até 2027, até atingir os 15%, vai votar contra, não passa com o apoio do PS, ou a viabilização ou a abstenção do Partido Socialista. Pelo lado do Governo já se ouviram várias vezes, tanto o Primeiro-Ministro como o Ministro das Finanças, como o Ministro da Presidência, dizer ok, nós podemos aqui mexer em alguma coisa, modelar, e esta palavra modelar é sempre muito usada nas negociações dos orçamentos, podemos modelar a medida, não sabemos em que termos, mas vamos ver, talvez aí haja novidades nas próximas semanas, tal como no IRS jovem. E essa é outra medida que é o segundo, e este aqui talvez mais pesado, e mais pesado por duas questões. Primeiro, em termos orçamentais, porque o IRS jovem vai ter um impacto de 1.000 milhões de euros ao ano, todos os anos, enquanto a medida durar. Isso é uma despesa que fica, e condiciona opções. E condiciona muito. Portanto, nós estamos a tratar com um orçamento que é escasso, não é? Os recursos são limitados, e ter 1.000 milhões a menos de receitas é uma brutalidade. O IRC também tem esse impacto, é menos, é metade, de cerca de 500 milhões por ano, mas em todo caso o IRS jovem foi outra das medidas bandeira do PSD, da AD, durante a fase de campanha eleitoral, para reter jovens, para reter talento em Portugal. É uma medida que
O IRS jovem já existe atualmente, foi uma medida também tomada pelos governos do PS. É mais, digamos, mais modesta no âmbito e no universo que abrange. A nova proposta que o PSD, que o governo tem e que ainda não foi aprovada, prevê que seja estendida até aos 35 anos para todos, para todo tipo de jovens, independentemente do tipo de qualificações que tenha. Portanto, e independentemente também dos rendimentos, se forem altos até ao último escalão, podem ter, ou quase até ao último escalão, podem ter um pagamento de taxa de 15%. É muito pouco. Isto cria o PS aí tem um argumento muito forte, que é cria uma injustiça muito grande entre os contribuintes portugueses. Portanto, podes ter contribuintes que dos 18 até aos 35 anos pagam uma taxa de IRS de 15%. E depois e aos 36? E aos 36 passas a pagar, não sei, dependendo dos rendimentos, mas passas a pagar uma taxa de 40, 30, seja o que for. Mas não só isso, como há este argumento que tem muita validade, que há aqui uma falta de uma solidariedade intergeracional muito grande. Há uma boa parte da população que, digamos, está a subsidiar a outra parte, porque os impostos servem para subsidiar serviços públicos, educação, saúde, obras públicas, etc. E, portanto, teríamos aqui uma parte da sociedade a subsidiar uma outra parte da sociedade, porque esses 1.000 milhões desaparecem das contas do Estado. São argumentos muito válidos. Não há ninguém que diga que, de facto, os impostos, baixar impostos, retém jovens ou não. As preferências das pessoas são individuais. Há pessoas que se calhar vão para fora não porque o salário é muito alto ou porque os impostos são muito baixos. Há variedíssimas razões para isso. Claro. Uhum. E falta menos de um mês, como eu dizia, para o orçamento, que será apresentado no dia 10 de outubro. Vai ser um longo processo e, dizias há pouco, há muito caminho ainda pela frente. Há muito caminho pela frente, as posições estão bastante extremadas. Há reuniões que vão ocorrer nas próximas semanas. Há reuniões, aliás, paralelas, por exemplo, na concertação social, que tem um papel importante também para a constituição do orçamento e do que é o cenário macro-orçamental. Portanto, ainda vamos ter muita coisa para definir. O próprio salário mínimo, por exemplo, que é uma coisa que é discutida à margem do orçamento, não está no orçamento, mas que tem impacto no orçamento. Isso vai ser discutido, por exemplo, a 25 de setembro, ou seja, é tudo muito próximo já da data 10 de outubro. Encadeado. É tudo muito encadeado, as próximas semanas vão ser de grande cadência e muito rápidas em termos de atualidade política e de negociações. Vamos ver o que acontece. O PS, por exemplo, agora exige já exigia antes, mas agora com maior veemência, e o secretário-geral do PS até foi mais vocal nisso, quer a presença do primeiro-ministro nas reuniões. Portanto, vamos ter umas semanas bastante agitadas até outubro, até o início de outubro. Certamente. Paulo Ribeiro Pinto, Leonor Mateus Ferreira, obrigado. E assim termina a Soma dos Dias, porque em todas as semanas há histórias para contar. Até para a semana.